noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros, que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo, Israel, escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com um braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então lhes pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, mas ao contemplar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar a sandália. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem causa alguma de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto há muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal
que não crereis se alguém vos contar. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Nosso Deus, nós temos entrado hoje à noite nesse ambiente, nessa reunião que chamamos de culto. Cremos que estamos na tua presença, cremos que o Senhor fala aqui, cremos que a tua palavra é verdadeira e nos submetemos a ela, pedindo que o Senhor nos esclareça mais e mais e mais a respeito de Jesus e a respeito do método proposto pelo Senhor para que nós nos acheguemos a ti através de Jesus. É em nome de Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Irmãos, uma grande deficiência que vejo, às vezes, na vida de muitos cristãos, nem sempre tem a ver com comportamentos. Eu tenho uma certa tristeza ao constatar o fato de que muitos cristãos não são capazes de compartilhar sua fé. Eles não são capazes de, num ambiente não protegido pelos crentes, num ambiente não cristão, eles não são capazes de se levantarem como uma atalaia, como um mensageiro, e dizer: é nisso que eu acredito e é isso que eu trago a vocês hoje. Veja o tamanho da situação. Paulo está viajando com seus companheiros, e ele é judeu e tem acesso às sinagogas, e aonde ele chega não tem igreja, ele ainda vai abrir igrejas. Então, a coisa mais próxima que ele tem de uma reunião espiritual é uma sinagoga. Então ele vai lá. Na verdade, muitas vezes, ele vai a estes lugares como uma estratégia para pregar o evangelho àqueles que mais conhecem a palavra naquela cidade, que são os frequentadores das sinagogas. Porém, ao chegarem na sinagoga de Antioquia, e nesse lugar vai surgir uma grande igreja, uma igreja que vai ser o berço de missões para o mundo. Você e eu somos resultados do que aconteceu naquela cidade. Ao chegarem lá, mandam um recado para Paulo e seus companheiros. E o recado é o seguinte: vocês têm alguma coisa para nos dizer? Agora, imagine que é você que foi visitar uma sinagoga de judeus e alguém manda esse recado: vocês têm alguma coisa para nos dizer? Essa possibilidade de ser colocado diante de uma situação assim faria com que muitos gelassem na espinha, porque é um momento surpresa, não é? Em alguns lugares seria do tipo: irmão, você tem a oportunidade, é sua vez, é agora. E aí? O que você faz? Imagina que é você, e não precisava ser numa sinagoga de judeus. Podia ser lá na sua classe estudantil, que tal? E aí, irmão? Fale aí. Desembucha. Podia ser perante os seus companheiros de trabalho. Se de repente fosse lhe dado uma oportunidade, e assim, na lata, sem aviso, de surpresa. E aí, irmão, vocês têm alguma coisa para nos dizer? Esse momento é tão tenso que alguns aqui já estão com frio na barriga só de pensar nesta possibilidade. Essa cena é tipo alguém dizendo: pregue a sua fé para nós agora. Talvez Paulo não vai ter essa oportunidade em outras sinagogas, mas nessa aqui foi passado de bandeja. Irmãos, o momento surpreso, ele é tão chocante, que uma vez, eu fui professor de uma escola católica por um tempo, e houve um dia, um planejamento, uma reunião com todos os professores e o padre. E o padre era meu amigo. O padre era muito novo, nós dois chegamos na mesma cidade, e
ganhamos o apelido de Padre Garotão e Pastor Garotão. Eu não sei se hoje eu ganharia ainda esse apelido. Mas o padre me fez uma, né? No fim da reunião, ele disse: agora eu vou passar a palavra ao nosso encíclico pastor, porque ele vai pronunciar a bênção apostólica. Irmãos, acredite, a bênção apostólica lá de 2 Coríntios, capítulo 16, eu acho, 16, 13. Eu cresci ouvindo aquilo, na igreja que eu congreguei, todo fim de culto, o pastor não deixava ninguém sair sem antes pronunciar a bênção apostólica. Eu sabia aquilo, sem pestanejar. Mas quando o padre disse isso, a bênção apostólica é assim: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Quando o padre disse para eu fazer a bênção apostólica, eu fui lá, na boa, eu sou assim. Mas deu um branco nas consolações do Espírito Santo. Imagina se eu não tivesse sido criado ouvindo a bênção apostólica. Meus irmãos, embora isso pareça engraçado, mas nós temos que ser um povo preparado. Amém? Nós temos que ser um povo preparado. Naqueles dias era assim. Naqueles dias era assim. E é você hoje. É você agora. Diga aí o que é que você acredita. O nosso falecido irmão Moura me contou uma situação. Ele disse que foi a um seringal e as pessoas disseram: você é crente? Ele disse: eu sou. Então você vai dar o culto hoje à noite. Você vai dar o culto? É uma situação estranha, né? Ele disse: ai meu Deus, e agora, meu Pai do céu, né? E fazer o culto ali, ele tinha que cantar e pregar. Quem conhece o irmão Moura deve estar imaginando, quem conheceu, né? Ele ia ter que pregar, e ele só sabia uma música, segundo ele, Os Galhos Secos, né? Para a turma mais nova, Para a Nossa Alegria. E ele cantou, eu fiquei tentando imaginar, né? Ele cantando no meio do seringal, Para a Nossa Alegria, para depois pregar. E só Deus sabe como é que ele pregou. O povo de Deus tem que ser um povo preparado. Essa situação de Paulo até foi light. Até foi leve. Em Atenas foi pior. Vamos para o meio da praça. Vamos fazer um julgamento como o de Sócrates, que no fim do julgamento teve que beber veneno, beber cicuta. Lá em Atos 17, em Atenas. Que doutrina é essa nova que você está ensinando? Desembucha. O que é isso que você acredita? Naqueles dias do primeiro século, alguns irmãos foram colocados diante dessa situação sob apedrejamento. Como Estevão: que é isso? Que doutrina é essa? Ensina agora, se explica, tu vais morrer. Por que essa geração de hoje é tão despreparada? Talvez uma das razões é porque, embora Deus sendo extremamente maravilhoso, gracioso para conosco, tendo nos salvado através de Jesus, tendo nos ensinado o Evangelho, nós às vezes não sabemos como a nossa fé funciona direito. Embora seja a nossa fé, embora seja a nossa crença, nós não sabemos como funciona direito. Vamos transferir a cena para o século 21, 2017. No meio de uma empresa, alguém dissesse: olha, hoje o funcionário tal, ele vai explicar aqui o que ele acredita. Dependendo da linha dele, a mensagem poderia ser a coisa mais esquisita possível. Dependendo da linha, ele podia dizer: olha, eu estou vendo muitas de vocês aqui com tiara na cabeça e batom nos lábios, e eu quero dizer que o inferno as espera. Estou vendo os vossos saltos altos, vossos cabelos Chanel, né? Estou vendo uns rapazes aqui de cabelo moicano. Arrependa-se, aceita Jesus. Desse jeito você não entra no céu.
uma outra linha podia dizer, olha, eu vim falar do Deus que quer te dar o melhor dessa terra. Ele quer te dar um carro, Ele quer te dar casa, Ele quer te dar fazenda. E um dia você vai dizer, a minha vida era desgraçada. Hoje eu tenho carros e fazendas e apartamentos. Eu sou a Memorial. Uma coisa mais ou menos assim, nessa linha, né? Dependendo da outra linha, o cara podia dizer, olha, eu vim dizer aqui que vocês parem de beber, parem de fumar, parem de ir a festas, porque o evangelho, o caminho é estreito, vocês têm que entrar no céu, vocês têm que merecer o céu. As mensagens seriam as mais diversas. Outro diria, não, eu vim dizer aqui que vocês que não guardam o sábado estão debaixo da marca da besta. É a marca do anticristo. E aí é infinito. É infinito. Meus irmãos, muitos de nós, Deus é tão misericordioso, que muitos de nós nem entendemos o que cremos. Mas vamos para o céu mesmo assim, porque a salvação é pela graça. De alguma maneira, espiritualmente, a gente entendeu, mas alguns nem de longe acertaram. O primeiro erro tem a ver com o fato de pensar que o cristianismo é uma religião. E como religião, deveria vir com um pacote de regras. Você percebeu que quando Paulo foi dar essa mensagem, ele não falou em regras. Ele não chegou e disse, olha, tem que fazer isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso. Eu cresci ouvindo o evangelho das regras. E cada regra estranha, né? Cresci ouvindo músicas do tipo, porque meus vizinhos tinham, né? Mulher de salto alto lá no céu não vai entrar. Céu não vai... Tem alguém de salto alto aí, não? Isso é triste, né? Não? Mulher de Louis Vuitton lá no céu não vai entrar. Oh, meu Deus. Paulo em nenhum momento diz, aqui estão as regras. Claro, regras existem, condutas existem, princípios existem, mas algumas pessoas não sabem pregar o evangelho. Elas sabem falar de regras, e às vezes com um fardo pesado. É bom a gente lembrar que Jesus Cristo disse, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Nenhuma regra, mas uma mensagem. O cristianismo não é uma religião de regra. As regras não são a sua causa. As regras são as suas consequências. Quando você conhece Jesus, você vai viver pelas regras de Jesus. Jesus vai orientar a você a viver de acordo com as regras dele. Um outro erro, e esse é muito cometido pelo cristianismo evangélico do Brasil, é pensar que o cristianismo é uma continuação do judaísmo, ou que o cristianismo é uma espécie de mistura com o judaísmo. Irmãos, como isso para mim é triste. Foi muito triste quando eu fui amadurecendo e pude olhar do lado de fora e pensava assim, meu Deus, esses meus irmãos são judeus na sua maneira de pensar. Se eles querem condenar você, eles abrem o Velho Testamento e condenam fácil, fácil, fácil. Se eles querem condenar você, eles abrem a lei de Moisés e condenam fácil, fácil. De preferência, apanha um versículo isolado para criar uma religião, qualquer coisa vale. Muito cuidado ao confundir igreja com Israel. A maioria das regras para Israel não vale para a igreja. Não vale, não vale, não vale. Hoje nós estamos vivendo uma época em que isso está crescendo muito. No pior sentido possível. Em Colossenses capítulo 2, versículo 16, diz que Jesus Cristo, quando estava na cruz,
ele rasgou a cédula, rasgou o escrito de dívida que era contra nós e encravou na cruz. Não há aquelas regras não te levam ao céu. Aquelas regras, diz o apóstolo Paulo, não tinham poder salvador, estava enferma pela carne, estava doente pelo pecado, era imperfeito diante de Deus. Mas isso leva muito tempo para entrar na cabeça das pessoas. Então você tem novas leis financeiras, você tem novas festas, você tem novos comportamentos, tudo baseado nos pactos com Israel. Os pactos com Israel têm 613 mandamentos aproximadamente. Você quer viver por eles? Você não suportaria. Você não suportaria. E mais, eles mesmos mudam. Quando você lê a lei de Moisés, uma coisa é o que Deus diz no deserto. São algumas regras. Outra coisa é o que Deus diz quando entrares na terra que o Senhor Deus te dá. Algumas regras mudam. Quando nós queremos voltar para a lei de Moisés, a Bíblia diz, se alguém cumprir toda a lei e errar em um só mandamento, torna-se o quê? Culpado de todos. Se cumprir toda a lei e errar em um só, torna-se culpado de todos. Paulo disse aos Gálatas, de Cristo vos desligaste, vós os que quiseste ser justificados pela lei de Moisés. Não há regras na apresentação do Evangelho, não há uma continuação do judaísmo. O que há é uma apresentação de Jesus, um pequeno resumo histórico para chegar a Jesus. Deus escolheu um povo, tirou do Egito, suportou pela graça, suportou os maus comportamentos deles no deserto, por 40 anos, a Bíblia chama de os maus costumes, suportou, destruiu nações inimigas e fez com que esse povo entrasse numa terra. Esse período todo, que a gente chama de dispensação da lei, é marcado por muitos fracassos. Um dos principais é o fato de que Deus disse, vocês nunca terão um rei. Vocês não deveriam ter um rei. E quando o povo habita um pouco na terra, até o tempo de Samuel, olha para as nações em redor, e todas elas têm um rei, o que eles pensaram? Nós precisamos de um rei. Queremos um rei. Esse é um grande fracasso. Queremos um rei. Queremos um rei. Deus diz para Samuel, olha aqui Samuel, aqui estão as regras do reino. O rei, é ruim ter rei. É ruim. O rei vai explorar, vai cobrar impostos, vai escravizar os filhos deles. É ruim ter rei. Diga isso para eles. Porque esse povo rejeitou a mim, eu sou o rei deles. Essa era a proposta de Deus. A nação seria um reino de sacerdotes. Deus passava a mensagem para o sacerdote passava a mensagem para o povo, mas o povo disseram, não, nós queremos um rei. E Deus é tão soberano, que o povo fazendo uma coisa que Deus não quer, é o método que Deus vai usar para trazer seu filho Jesus à terra. Porque primeiro vem o rei Saul, depois Deus diz, eu tenho um homem segundo o meu coração. E note que essa frase não tem nada a ver com Davi, tem a ver com Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque o mérito está no coração de Deus, não está em Davi. Leia assim, Davi não presta, mas Deus o ama. Pronto, isso é o homem segundo o coração de Deus. É o cara que adulterou com a mulher de um grande amigo, queria matar o amigo, é o cara que é o péssimo pai, é o cara que foi usado pelo diabo para levantar um censo, é um cara que tem falhas às vezes complicadas no caráter, e Deus diz, ele é o homem segundo o meu coração. Isso é graça. Antes de qualquer coisa, o evangelho não tem a ver com uma religião,
tem a ver com graça. Você consegue viver, respirar, conversar um evangelho da graça? Porque a mim me parece que estamos cercados de pessoas pregando o evangelho da não graça. Toda hora tem alguma coisa dizendo que você precisa merecer, você precisa merecer, você precisa merecer. E a Bíblia diz que nós não merecemos nada diante de Deus e que Deus nos alcança por sua graça. A história da Bíblia não é a história de homens bons que alcançaram Deus. A história da Bíblia é a história de gente cheia de defeitos, que Deus, por sua graça, os alcançou. Então, a Bíblia diz, é da descendência desse aí, desse Davi, conforme a promessa que Deus, veja o versículo 23, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel, o Salvador que é Jesus. Você tem uma religião de Velho Testamento incutida na sua cabeça? Você tem uma religião de condenações incutidas na sua cabeça? Você tem uma religião de merecimentos incutidas na sua cabeça, do tipo, esse fulano não vai para o céu porque ele não merece, porque ele faz isso, porque ele faz isso? Ou o seu evangelho é realmente centralizado em Jesus? Todo esse resumo histórico foi para mostrar Jesus Cristo, o Filho de Deus. Paulo está numa sinagoga de judeus. Naquela noite existem visitantes não judeus. Talvez alguns convertidos ao judaísmo. E Paulo 2 vezes se dirige a essa congregação dizendo: irmãos da descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós outros foi enviada a palavra de salvação. Agora, o que eu vou falar daqui para frente, para muita gente, ainda é muito tenso, muito assustador, porque o seu caminho religioso de ir para o céu, ele passa por uma herança católica de regras para merecimento. Os crentes brasileiros são católicos na sua forma de pensar. Quando você coloca o evangelho da graça e compara com o pensamento de muitos crentes brasileiros, você parece que está numa aula de catecismo. Há um caminho de merecimento o tempo todo, essa ideia de que precisamos merecer, precisamos merecer, precisamos merecer. Eu disse no começo que o cristianismo não é uma religião. Porém, se ele for uma religião, ele é uma religião muito estranha, porque ele é uma religião de substituição. Não existem religiões de substituição no mundo. Substituição, aqui quero dizer que existe alguém que fez tudo em teu lugar. Não existem religiões de substituição no mundo. Faça um pequeno teste. Pergunte a um espírita: como é o caminho para se chegar à salvação? Ele vai dizer: olha, você nasceu, você veio a esse mundo com alguns karmas, você tem uma responsabilidade de evoluir nessa vida, para depois reencarnar mais evoluído, para depois reencarnar mais evoluído, e assim sucessivamente, através de várias reencarnações, até você alcançar o patamar de anjo de luz. Essa é a salvação espírita. Se você pergunta a um irmão de corrente bem legalista, do tipo pentecostal Deus e amor, vou botar no ponto mais radical: como é que se faz para chegar ao céu? Irmão, não é fácil não, irmão. O joelho tem que sangrar, irmão, né? Tem que matar a cá, irmão.
né? Vem aquele pavor. A primeira sensação que você tem, eu não vou conseguir, se for hoje eu estou no inferno. Agora, só um detalhe. Eu fiquei sabendo que o fundador desse grupo pertencia a uma ordem católica muito radical. Daquelas que usa silício. Você sabe o que é silício, não? Um cinto de silício é um cinto de prego. Você passa o dia inteiro com ele apertadinho para você lembrar que é pecador. Para você vencer as tentações. Para você mortificar a sua carne. Não é? E ele levou muitas ideias. Ele criou regras muito radicais para entrar no céu. Eu li os estatutos. Algumas coisas me faziam rir. Por exemplo, homem não podia usar paletó lascado. Eu fiquei pensando, meu Deus, qual é a lógica disso levar alguém para o inferno, né? Paletó lascado. Não tem uns paletó com uma lasca no meio. Aquilo é uma vaidade tremenda. Aquilo leva você direto para a caldeira 74, né? Se você perguntar a um adventista o caminho para o céu, ele vai dizer, olha, tem os princípios deixados na lei, né? E tem que lembrar do 4º mandamento, o mandamento que mais brilha, né, na visão de Joseph Bates. Tem que lembrar do sábado, não pode abandonar o sábado, e tem que lembrar das leis dos alimentos. Mas pergunte qualquer irmão normal que não lhes foi apresentado o evangelho da graça, ele vai sintetizar dizendo assim, não, tem que permanecer. E essa frase é meio vaga, não é não? Tem que permanecer em quê? Pela própria lógica do pensamento dessas pessoas, teria que permanecer em perfeição. Porque o padrão de Deus é perfeição. Se você quer alcançar o padrão de Deus, é perfeição. Jesus Cristo disse, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai celeste. Ele disse, se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então quando alguém diz para você, tem que permanecer, pela lógica, tem que permanecer em perfeição. E eu sou muito cruel, eu gosto de olhar nos olhos e perguntar assim, e você vai permanecer? Se o padrão é esse, você vai permanecer? Se Jesus voltar daqui a 30 dias, você sobe com ele? Eles me respondem, se eu permanecer. E eu pergunto, e você vai permanecer? Qual é a garantia que você tem que você vai permanecer? Seja honesto, você não tem garantias nenhuma. Você nem sabe o que pode acontecer com você daqui a 24 horas. Você não tem controle sobre a sua vida daqui a 12 horas, daqui a 6 horas. Você não sabe, você está desesperado por dentro, você é apavorado. E é isso que leva a uma religião sincera. Que diante de uma análise sincera, o sujeito teria que dizer, Deus tem misericórdia de mim, eu posso ir para o inferno a qualquer momento. Tem misericórdia de mim. Porém, quase todo mundo sabe o significado da palavra evangelho. O que significa evangelho? A boas novas, a boa notícia. Como é que é boa notícia se eu posso ir para o inferno, gente? Tem alguma coisa estranha. Muitas pessoas eram muito felizes e normais, até ouvirem essa tal dessa boa notícia. Mas a partir do dia que ouviram, passaram a pensar todos os dias, meu Deus, eu posso acordar do inferno, meu Deus, eu posso perder a minha salvação, meu pai. Um dos caminhos para conviver com isso é a hipocrisia. É você fingir que está bem. É você fingir que está nesse nível de perfeição. Mas eu quero convidar você a ler 2 versículos desse testemunho de Paulo, que podem mudar a tua concepção do evangelho para sempre. Versículos 38 e versículos 39. Diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão
de pecados por intermédio deste. Deste, no caso, é Jesus, de quem ele está falando. Remissão de pecados é o perdão dos pecados. O evangelho não é regras. O evangelho é o perdão dos pecados. Por isso é uma boa notícia, ou não é? Amém? O evangelho é o perdão dos pecados. Imagina que você deve mais que o Joesley, né? E alguém chega e diz, olha, aconteceu o perdão da tua dívida. Você não ia ficar dizendo, eu creio que eu serei perdoado. Que bom, mas se eu permanecer o quê? Por meio do evangelho se anuncia o perdão dos pecados. Mas continua, versículo 39. E por meio dele quem? Jesus. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas. De quantas coisas? De todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Isso é maravilhoso. Atos 13:39 é maravilhoso. Por meio de Jesus Cristo, você está justificado de tudo que a lei de Moisés diz. Meus irmãos, não há uma pessoa nesse auditório que pudesse se justificar pela lei de Moisés. Primeiro, porque é estúpido querer viver por leis que foram dadas no deserto, numa situação agropastoril e numa situação de guerra, ambiente nômade, sem casa própria. Muda o tabernáculo, levanta, vai de novo, monta de novo, espera aí, roda o Sinai, roda de novo, vai para Jericó, atravessa o Jordão. Tem uma igreja aqui na cidade que as pessoas vestem umas roupas enormes assim, que vai até os pés e os braços, as mangas compridas até os braços, e é de uma cor só. Vocês perceberam, né? É um roupão de uma cor só. E eu sei de onde eles tiraram aquilo. Tem um versículo que diz assim: não vestirás roupas de duas cores. Eu sei, é fácil. Eu conheço a lei de Moisés, eu sei exatamente de onde eles tiraram. E eles estão muito coerentes naquilo que eles acreditam. Estão coerentes, são ou não estão? Só que o que eles acreditam não é o evangelho. Porque eles acreditam que se foi dito na lei de Moisés, não vestirás roupas de duas cores, então se eu vestir roupa de duas cores, eu vou para o inferno. Então é tudo azul agora. Agora, a gente sabe que por trás desse mandamento tem um contexto de guerra, né? Todo mundo vestindo uma cor só, ficaria fácil não atingir o próprio companheiro de guerra, o chamado fogo amigo. Se nós estamos todos de uma cor só na guerra, e o inimigo está colorido, facinho acertar o inimigo. Irmãos, o evangelho das regras é uma desgraça, porque ele coloca as regras acima de Jesus Cristo. E por mais que as pessoas digam que não, mas é isso, elas endeusam sua religião, elas endeusam seus mandamentos, e elas desconhecem Jesus como Salvador. O que Jesus veio dizer: primeiro, você não tem nada a ver, num certo sentido, com as regras de Israel. Então, quais são as que estão valendo para mim? Todas as que foram repetidas no Novo Testamento. Não matar é repetido? É, sim ou não? Sim. Não roubar, não adulterar, o que for repetido, beleza. O sábado foi repetido? Não. Comer, a proibição de comer tudo que vem do mar e não tem escamas, está repetido? Não. O camarão está liberado, com moderação, né? Está liberado o caranguejo, o camarão e a lagosta. Fica frio aí, irmão, né? Mas vai com calma, porque dá uns piripaques, né, Gabi? Nossa irmã Gabi quase morreu lá em Niterói, né? De tanto comer camarão. Você precisava ver a foto, né? Ela virou chinesa imediatamente. Tudo que
está repetido no Novo Testamento, siga. O que foi descartado, deixe lá onde estava. Deixe exatamente lá onde estava. Não crie fardos pesados sobre a vida das pessoas. Você conhece esse evangelho? E se você fosse convidado em algum lugar, como Paulo foi, e dissesse, as pessoas dissessem, e aí, irmão, traga uma mensagem para nós agora, fale aí, explique o que é que você crê. Meus irmãos, quantas pessoas dariam uma mensagem clara como Paulo? Olha, Deus levantou um povo Israel e através da descendência de um rei, o rei Davi, trouxe à terra Jesus, o Salvador. Através dele, o que se anuncia é o perdão dos pecados. E por meio dele, é justificado todo aquele que crê. Você crê que Jesus perdoa os seus pecados? É isso que está sendo anunciado há 2000 anos. O diabo quer transformar essa mensagem simples em outras coisas, em fardos pesados. Jesus disse que uma marca dos fariseus é que eles amarravam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, que nem mesmo eles podiam suportar. E ao atar esses fardos pesados sobre os ombros das pessoas, tornavam elas 2 vezes mais filhas do inferno. Gente, isso não é a boa notícia. Hoje tem gente que prega, e ao pregar, torna o outro 2 vezes mais medroso pelo inferno do que era antes. Torna ele uma pessoa fanática em relação ao inferno, esquisita, neurótica. Isso não pode ser a boa notícia, porque foi centralizada na lei, porque foi centralizada em regras, e muitas vezes foi centralizada na denominação. O evangelho é isso aqui: anuncia-se o perdão dos pecados. E pegue toda a lei de Moisés, e uma pessoa que crê em Jesus, Atos 13, 39, uma pessoa que crê em Jesus é justificado de tudo aquilo que está na lei de Moisés. Você ainda tem medinho da lei de Moisés? Você ainda tem dúvida se pode comer a galinha cabidela ou se não pode? Você ainda tem dúvida se aquela tatuagem atrás da nuca, debaixo da cabeleira, aquela tatuagem de borboletinha vai levar uma pessoa para o inferno? Você tem dúvidas? Ou você creu na mensagem do evangelho? A mensagem do evangelho é uma mensagem de boa notícia ou uma mensagem de medo? Meus irmãos, hoje à noite, somos colocados diante desse dilema. Se fosse eu no lugar de Paulo, explique aí o que você crê. Se você tem dito, não, eu não teria nem coragem, eu sairia de lá correndo, eu desmaiaria, alguns podem pensar. Fosse eu, me bota na frente do povo e diga, fale agora. Eu desmaiaria ali na hora, você pode estar pensando. E é normal que você pense assim, que sinta assim. Mas quando Jesus Cristo enviou os seus discípulos em Mateus capítulo 10, ele disse assim: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sim, é assustador. Sim, às vezes é assustador, mas o Cordeiro de Jesus engole lobos no café da manhã. Essa cena, imagine, ovelha no meio dos lobos, cercada de lobos. E agora se vira. Alguns diriam, eu sou a ovelha, estou no meio dos lobos, vou embora. Vou vazar. Sede, pois, simples como as pombas e prudentes como a serpente. Todo mundo que tem medo que um dia desse chegue, devia ser honesto diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não me envergonho do evangelho, mas eu não queria ser colocado numa situação dessa aqui, não. Mas se eu for, dá-me graça. Amém? Porque a Bíblia diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se eu for, dá-me graça.
Que não seja por causa de minha sabedoria, que não seja por causa de um suposto conhecimento, que seja por graça e que eu dê o recado dos céus. Eu também quero colocar você diante do desafio de repensar o seu cristianismo. Talvez você não sabe pregar a mensagem do Evangelho porque você não creu direito no Evangelho. Já viu como é que as pessoas pregam o Evangelho hoje? Imagina, você vai no hospital, aí você encontra um cara que levou 3 tiros. Aí você olha para ele e diz assim: rapaz, vamos para a igreja, né? Aí você acha que pregou o Evangelho? Cara, vamos para a igreja, você vai prosperar, né? Outros dizem: olha, Deus tem uma grande obra na tua vida. Bobagem isso. Poucas pessoas hoje entram no hospital e pregam o Evangelho. Você se reconhece como pecador. Jesus veio a esse mundo dar a boa notícia. Eu sei que você se sente sujo, mas Jesus disse: eu perdoo você. Seus pecados estão perdoados. Há remissão de pecado no sangue de Jesus. Isso é o Evangelho. Meus irmãos, quantas vezes nos encontramos na cilada de ficar pregando religião, de ficar pregando contra esse ou aquele movimento, de ficar detonando esse ou aquele movimento, e esquecemos de apresentar Jesus e a remissão dos pecados. Que se algum dia você for a pessoa a quem vai ser dito: é você, traga aí uma palavra, fale agora, que você tem a graça de Deus para que se cumpra em você o que diz a Bíblia sobre o justo. Ela diz: o justo é intrépido como um leão, é ousado como um leão. Que seja assim, que olhe no olho e transmita a verdade do Evangelho, e que seja o Evangelho. Amém? Que não seja o movimento batista, que não seja a Igreja da Assembleia de Deus, que não seja a Igreja Presbiteriana, que seja o Evangelho. E você que tem ouvido o Evangelho, que creia no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. É Deus chegando para você através de seu Filho Jesus e dizendo assim: eu perdoo seus pecados. Creia, eu perdoo você. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos por Jesus, que nos trouxe a remissão de todos os nossos pecados, que nos justificou de todas aquelas acusações da lei de Moisés, que eram contra nós, aquele escrito de dívida que eram contra nós, mas que agora, diante do Senhor, somos absolvidos por meio do sangue de Jesus, perdoados eternamente por meio do sangue de Jesus, e agora justificados, pois pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja assim na nossa mente, que seja essa mensagem que nós levemos aonde quer que estejamos, que o Senhor nos dê a ousadia de sempre levar essa mensagem. Pedimos que também hoje à noite pessoas creiam nessa mensagem. Pedimos em nome de Jesus. Amém.